Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a noite promete. Eu estou aqui com o Luiz Henrique Santiago, Estou mesmo. colega, fisioterapeuta, trabalha, a especialidade dele é resolver as dores. É isso? Isso. Minhas especialidades resolver dores, entender traumas emocionais, reprogramar tudo, associar parte física com emocional e por Deixar a aí casa vai. em dia, né? Por aí vai. Deixar a casa em dia. Exatamente, deixar a casa em dia. Muito bom, Adri. É verdade. Nós vamos conversar hoje, bater um papinho sobre microfisioterapia na dor, né? O que é microfisioterapia? A microfisioterapia surgiu na década de 70, mais ou menos, na França, e ela foi estudada e criada pelo Daniel Grosjean e Patrice Bellini, né? Isso. Bellini. Está no Brasil há mais ou menos uns 12 anos. E essa técnica é maravilhosa. A gente, através da palpação, né, a gente vai palpando o corpo e descobrindo cicatrizes que nascem pelas nossas emoções. O nosso corpo, ele é um armazém das nossas emoções. E através dessas palpações, a gente descobre os bloqueios e as cicatrizes. E a partir desse desbloqueio, dessa palpação, a gente leva o corpo a uma autocura. Muito legal isso, né? E a gente tem sentido e tem vivido isso, eu já senti isso no meu corpo, já experimentei essa técnica e, gente, funciona, é coisa de louco. E é uma técnica que a gente faz, ela mexe realmente, né? E ao sentir essas cicatrizes e ao liberar essas cicatrizes, a gente consegue muitas vezes a saber das datas que elas ficaram ali registradas. Olha que interessante, né? Então é isso, doutor. Explica para o povo aí em suas palavras o que é microfisioterapia, se eu falei certinho. Isso. Não, tá tudo certo, tudo certo. Então, como você estava dizendo, né, os dois franceses que eram fisioterapeutas, assim como a gente, e osteopata, eu estou fazendo a formação de osteopatia para integrar mais conhecimento e entendimento de terapia manual, do estudo do toque, enfim. Então, eles buscaram verificar por que às vezes eles tratavam uma coisa, né? Quem nunca passou por uma sessão de osteopatia e às vezes a pessoa estava passando com um certo sintoma. Aí fez uma sessão ali no corpo, desmanchou aquela tensão. Às vezes a pessoa estava com uma situação intestinal, manchou ali aquela tensão no intestino. Só que voltou, ele via que ele atingia e voltava, porque não estava alcançando a causa. Então eles foram mapeando os músculos, foram mapeando os ossos, eles foram mapeando a parte do sistema nervoso, e eles foram vendo que o nosso corpo ele tinha muitas correlações com a biologia. Então, eles começaram a associar e montaram mapas na base de tese. Eles foram testando e foram montando mapas que é como se o nosso corpo fosse uma máquina tão inteligente, mas tão inteligente, que ela diz assim, ó, se eu aperto esse botão, aparece esse outro para apertar. Aí eu aperto esse aqui, aí eu aperto esse. Se chama algoritmo, né, na engenharia. Então eu aperto esse e puf, corrige a informação. Então eu sofro um trauma, eu sofro algo dramático, eu passo por um drama muito profundo, muito doloroso na minha vida. Guardo para mim esse sofrimento registra com hora marcada. Registra com hora marcada. E a gente consegue acessar pelo sistema nervoso, através da pele, essas informações, e a gente gera uma reprogramação biológica. A gente reprograma essas células e esses tecidos. Coisas que, às vezes, nos exames não aparecem. Porque o nosso corpo ele faz de tudo para alcançar aquela anotação ali mínima. Mas não é que Ele o exame tá mascara, bom, né? né? Ele mascara e vai criando, né, capas
protetores. Isso, Olha só, exatamente. a Fabiola Bernardes, ela colocou aqui, ó, eu fiz uma sessão com ele e fiquei encantada, mas a gente fica mesmo, a Obrigado. gente não só fica encantada, como a gente sara, a gente melhora. Exatamente. E esse mapeamento, ele acontece também, eu sou formada em medicina tradicional chinesa, Uhum. e existe o mapeamento também, os meridianos, né? Na medicina tradicional chinesa, que é a acupuntura. Existe onde a gente coloca, onde a gente aperta, pode apertar, fazer a digitopuntura ou usar a agulha, né? E hoje eu uso também a agulha com ozônio Olha em só nesse determinados ponto. pontos e a dor vai embora. Deve ser Então, maravilhoso. sim, é incrível, né? Eu fico pensando quantos mistérios existem no nosso corpo humano, né? Que a gente Pois não é, pois é. descobriu ainda. Pois é, pois é. Olha, muito, muito legal. Eu não sabia dessa informação. Ó, gente, também fica a dica aí do ozônio sempre para a gente ter noção do quê? Quando a gente conversa sobre isso, a gente está falando a respeito de práticas complementares, né? Práticas integrativas e complementares. Ou seja, você pode fazer a micro, fazer o ozônio também e fazer outras terapias, todas elas vão se englobando e no intuito de alcançar um resultado comum, entende? Então você pode fazer todas, assim como elas, fazer reiki, constelação familiar, você pode fazer tudo. Todas essas, porque eu falo para as pessoas brincando assim, não importa o nome do santo, o que importa é a cura, o que É importa é o verdade. milagre. Né, Adri? Não, e é super importante a gente integrar tudo isso, sabe? Nada se exclui, tudo inclui, né? E nós Isso. somos energia e essas terapias elas trabalham muito com isso também, né? Uhum. Me diz uma coisa, o que que significa? Então vamos falar do nosso tema, medo, Perfeito, né? perfeito. Como é que a microfisioterapia pode nos ajudar nesse momento que com certeza está todo mundo sentindo medo, pois a gente está vivendo uma pandemia. O que que significa, doutor, o medo, Tá, na sua vamos lá. visão? Medo vem de algumas leituras assim, ou de análises relativo ao desentendimento. Ou seja, eu não entendo aquilo, eu entro em estresse, porque eu não entendo. Se eu não entendo aquilo, por exemplo, estou na rua, vejo uma pessoa com uma aparência, né, diferente da que eu estou acostumada, está aí junto a outras programações mentais, aí junto com coisas que já aconteceram na minha vida, ou é, como meus pais viam a situação quando isso acontecia, se eles tinham medos, entende? Então, tudo isso faz com que a gente não entenda uma situação e quando a gente não entende ela, a gente entra em estresse e aí a gente começa a gerar várias outras questões como ansiedade, como queda do sistema imunológico, entre outras situações físicas, endócrinas e por aí vai. Por exemplo, até mesmo sono. Se a gente tem medo, a gente não dorme, é só você ver uma criança. Não é você que tem filhos, Adri. É verdade, é Não é verdade? verdade. Se o filho está com medo, se a criança não se sente segura, ele vai correndo para quê? Para o colo da mãe. Preciso de segurança. Eu não tenho coragem ainda suficiente para vencer isso. Uhum. Não, e a partir dali várias substâncias são secretadas no nosso organismo que realmente impede e acaba impedindo de o sono continuar, né? Você acaba Exatamente. ficando em alerta e Exatamente. acaba não dormindo, demorando mais para dormir, né? Não, Perfeito. é bem isso que a gente tá vivendo hoje, né? E Uhum. os traumas emocionais, podem causar medos? Sim, exatamente. Isso é um grande problema, porque, por exemplo, assim, falar de uma cliente que me procurou ontem, ela disse assim: eu tenho medo de lugares fechados. Então, esse medo veio
de quando ela era adolescente, ela e o namorado, na época, foram sequestrados e foram presos no, como é que é o nome? No porta-malas do carro. Nossa. Imagina, isso fez com que ela entrasse num contexto de claustrofobia importante. Então, quando ela começava a se sentir presa num lugar, disparava o sistema nervoso autônomo, ou seja, o que comanda os nossos órgãos de uma forma impressionante. Ela começava a ter palpitação, começava a ficar nervosa, agitada, né? Eu começava a ficar angustiada naquela sensação de querer sair, começava a suar nas mãos e por aí vai. Entende? Então, sim, com certeza. E é muito comum. Mais do que a gente imagina, né? Mais do que a gente imagina, né? Exatamente. Muitas vezes o momento de hoje você pode desencadear alguma coisa lá do passado, né? Exatamente. As origens dos medos. Então, a origem do medo, ele vem. O medo é um mecanismo primordial de proteção, tudo bem? Então, o medo, ele é uma questão que nós já estamos sendo programados desde o momento que nascemos. Por exemplo, minha mãe veio do Rio de Janeiro, né? Eu sou filho de cariocas. Lá no Rio de Janeiro estava um lugar, pelo menos o que as notícias mostravam, que era um lugar violento. Isso fez com que minha mãe quisesse ir para um lugar tranquilo. Só que a programação dela, e vendo poucas notícias, já era o suficiente para fazê-la acreditar que Balneário Camboriú é um lugar que já é violento, que eu já devo tomar precauções como se eu estivesse no Rio de Janeiro. Entende? Então, assim, a gente já começa lá da nossa infância nessa programação assim, ó, cuida, ó, não usa o celular na mão, não faz isso, bababá, bababá, e tu abre, tu liga a televisão ali no horário, logo de manhã assim, o cara aconteceu não sei o que com o cara, porque o outro lá foi assaltado, bababá, porque o outro, bababá, porque... Aí você, isso, entende que o medo é potencializado pelos veículos sociais, porque isso dá atenção, entende? Por exemplo, quando eu fui ao Nordeste, era um negócio impressionante. Tinha um jornal, sem brincadeira, tinha um jornal lá em Recife, no caso, e isso em 2012, se eu não me engano, que era só policial contra bandido e bandido contra policial. A tarde inteira era assim. Então imagina a sensação que dava. Pronto, qualquer hora eu posso ser atacado. Não posso andar na rua do lado que vão me assaltar. Então, o medo vem disso, de todo esse ambiente que vai me gerando essa preocupação do que pode acontecer. Como que a gente consegue eliminar esses traumas com a microfisioterapia? Perfeito. Com a microfisioterapia, nós eliminamos predominantemente os traumas como esses que eu falei. Né? Aconteceu uma certa situação que me trouxe medo. Se eu lembro de tal pessoa, eu sinto medo. Se eu estou em tal lugar, eu sinto medo. Entende? Essas situações assim, né? Por exemplo, eu não consigo dormir porque eu sinto medo à noite. Então, assim, literalmente, quando a pessoa sente medo, às vezes a gente estimula ela a lembrar disso para facilitar o corpo trazer essas situações, né? O corpo traz novamente essa marca, esse registro físico, como se fosse aquela primeira vez. Então, se eu começo a lembrar daquela vez que, por exemplo, antigamente era comum, né? Que minha mãe foi lá e puxou minha orelha. Se eu lembro disso, e aquilo lá é uma marca que me traz muito medo, por exemplo, às vezes um medo inconsciente da minha mãe, por exemplo, se eu lembrar daquilo, eu posso ter os mesmos sintomas de medo. Sim, né? sim, sim. E aí eu começo a lembrar daquilo e começo a sentir. E nesse sentido, eu toco nessa região ali e aí eu vou fazendo toda uma programação, vou estimulando vários pontos para o corpo assim, opa, virou só uma imagem, não é mais algo nocivo aquilo. Não vai mais acontecer. Acabou essa cena, acabou esse filme. Agora virou passado, virou somente um episódio um pouco negativo da minha vida. Ponto final.
Muitos Legal. terapeutas fazem isso. Tem uma amiga aqui, ela é minha amiga, a gente se formou juntas na faculdade, Jaqueline Schultz. Ela está perguntando: o medo ou o trauma se manifestam em algum órgão ou músculo específico? Ótima pergunta, Jaque. Diria assim, sim e não. Muitos medos eu tenho visto, principalmente pânico, né? Então há um caso lá de um jovem que estava com pânico e depois de eu cavocar muito, perguntar muito para ele, né? Por isso minha sessão leva 2 horas, porque eu vou cavocando até achar a raiz da cebola. Aí quando eu encontrei a informação, o que acontece? O trauma que ele tinha, que ele de angústia ao acordar, é porque ele era muito costume dele com a ex-noiva ele ter brigas depois do trabalho porque ela era muito desconfiada dele e depois eles meio que ainda brigados eles dormiam juntos, né, naturalmente, sem fazer pazes e acordavam, sabe, mas dormia com aquela angústia, com aquele receio. E era muito comum sentir tensões aqui, então é muito comum quando a pessoa sente medo, pânico, ter tensões nessa região central do tórax, né? Nessa região ali da parte superior assim, do coração, né? Ou dos brônquios, né? Porque o meu já foi, você lembra o ano passado? O meu já foi diferente, né? Eu tive a minha barrinha da arcada, eu uso uma barrinha, gente, na arcada inferior, há muito tempo já, porque eu usei aparelho. E no primeiro lockdown que houve, e já fez um ano, né? Foi dia 18 de março do ano passado, em abril, essa barrinha começou a cair sozinha. E ao fazer a micro, tinha um músculo fora do lugar aqui, ó. E ao colocá-lo no lugar, através da microfisioterapia, datou exatamente a data ali, 18 de março, que foi a data que a gente fechou a clínica, o primeiro lockdown, que todo mundo correu para frente da televisão e a gente começou a assistir, né? Aquelas coisas horrorosas, né? Que começaram lá na Itália, na Europa. Então, tudo aquilo assustou. Exatamente. E foi isso, foi o medo que eu senti naquele primeiro momento, naquela primeira semana. Depois que a gente colocou, através da microfisioterapia, essa musculatura no lugar, no mesmo dia eu já percebi a mordida diferente e nunca mais a barrinha caiu. Tinha caído 2 vezes. Perfeito. Depois de 20 anos aqui, né? Então, eu acredito que não tem, tá? Eu também tenho a formação de microfisioterapia, então eu acredito assim, ó, não tem. Nós somos seres únicos. E cada um vai centralizar o seu medo em determinado órgão, em determinado lugar, né? Eu posso dizer que é o cano de escape, não é verdade? Então, a gente pode ter enxaqueca por vários motivos. Depende o cano de escape que a gente usa, né? Tem muitas pessoas que, quando estão estressadas, começam a ter problemas de pele, acne, né? Outras não conseguem dormir. Então, não existe nenhum músculo específico e nenhum órgão específico, não é isso, doutor? É isso mesmo, não, é isso mesmo. Eu ia chegar ainda nesse ponto, né, que realmente não existe. O que eu quis dizer antes é que é muito comum ali, mas não sempre. Porque, por exemplo, outra região comum também é essa que a pessoa assim, sente medo, ela faz que nem o próprio... Não sei se alguém aqui que está assistindo a live tem cachorro. Mas como é que é? Quando você tá... Às vezes você tá andando na rua, passa por um portão e você vê um cachorro assim... Começa a rosnar, né? Começa a rosnar. Ele sente tenso, porque ele tá com medo. Então, assim, ele de uma ou outra coisa ele vai fazer. Ou ele vai usar esse medo para fugir ou para te atacar. Então, ele não sabe o que tá acontecendo. Então, ele começa a rosnar assim, ó, eu sou um predador, cuidado comigo, entende? Isso inconscientemente. Então, da mesma forma na Adria, a Adria tava aquele medo daquilo lá que poderia gerar, tensionou ali. Tem pessoas que têm medo e acabam gerando somente modificação ou desestabilização no sistema
endócrino e imunológico. Ponto final. Tem gente que não chega a ter alguma coisa física, mas começa a adoecer mais facilmente, ter mais gripes e por aí vai, né? É. Os medos, eles levam a doenças, não é, doutor? Todos os medos, né? Vai depender muito de como a gente vai lidar com isso naquele momento. Explica isso, doutor. Então, vamos lá. Principalmente na época que a gente está vivendo, tá? O medo, como eu falei, ele é um mecanismo estressante, né? O mundo está sob estresse, né? Deepak Chopra, que é um grande estudioso dessa linha quântica e dessa linha de saúde integral, ele disse que numa escala de 0 a 10 nós estamos, né, 10 seria tipo o máximo de felicidade, nós estamos no apogeu da felicidade do mundo, né? Nessa escala nós estamos no número 2, ou seja, estamos em sofrimento. Então, assim, quando a gente está todo mundo junto com medo, é mais fácil ainda você somatizar no corpo. Então, quando a gente se sente estressado por conta de medo, o nosso sistema endócrino, ele libera cortisol. Esse cortisol, ele faz o quê? Ele deixa a gente, né? Ele é o hormônio do estresse. Só que, em compensação, ele tende, para balancear, a baixar a nossa imunidade. Então, nosso sistema imunológico, ele gasta, ou melhor, nosso corpo ele gasta muita energia liberando cortisol, né? A ponto de ele não ter energia para liberar toda aquela cascata imunológica que o nosso corpo tem, de proteção, para a gente se proteger de bactérias e vírus, etc. e tal. Então, a gente acaba adoecendo profundamente, né? A ponto de, infelizmente, ser hospitalizado e por aí vai, né? Então, assim, é muito séria essa questão. Então, a minha orientação vamos lá, uma dica que eu ouvi agora mesmo, olha só que benção, eu ouvi essa dica e já vou passar fresquinho para vocês, ó. Primeira coisa, vitamina C e D, né? Buscar tomar bastante, suplementar. Alimentação, buscar ter uma boa alimentação. Quem sabe, ó, tem uma nutricionista fantástica com a gente. Já marca ali para a semana que vem, né? Vamos buscar mudar os hábitos alimentares. Exercício físico, vai lá, reativa ali o plano da academia, faz alongamento, vê vídeo em casa, faz exercício em casa, mantém a musculatura trabalhando para facilitar o funcionamento do sistema vascular, porque não adianta de nada ter sistema imunológico, mas não ter sistema vascular para mandar os mediadores, né, de proteção do nosso corpo para o corpo inteiro. Também não adianta, né? E por último, nossa mente. Manter a nossa mente é o quê? Sair da Matrix. Não sei se você viu o filme Matrix? Nunca viu, Adri? Eu já assisti. Já assistiu? Então, é pegar aquela pílula vermelha, sair da Matrix. É literalmente assim, ó, esquece. Dá um shutdown, dá um blackout ali, desliga a televisão, vai assistir um filme de comédia, vai aprender alguma coisa, vai estudar algo, vai entender. Né? Pense positivo e fuja de tudo que pode nutrir medos em você. Fuja disso para você nutrir-se de coisas boas. Estude coisas boas, coisas que tragam bem para você. Foque no seu trabalho. Pense em coisas positivas, né? Fale com um amigo, com uma pessoa que você gosta, está distante. Faça uma videochamada. Entende? Sorria. Na realidade, é assim, ó, quando a gente tem na energia quântica, né? Eu estudo bastante a energia quântica, eu sou formada em medicina tradicional chinesa e comecei a entender o funcionamento da medicina chinesa, da acupuntura, através da energia quântica, porque eu buscava uma explicação. Como que a gente vai colocar uma agulhinha aqui e vai, sabe, tirar as ites, né, da cabeça? Como assim, né? O que tem ali? E, na realidade, a energia quântica, ela vem explicar várias terapias que estão aí, que a gente sente diferença, como o reiki, né, como a própria microfisioterapia, entendeu? Porque nós somos seres que somos energia, né? Nós somos totalmente energia.
Então, quando a gente manda para o universo o medo, né? Você manda, você está sentindo, você está mandando. O medo, o que que volta? Volta mais medo. Perfeito, Né? perfeito, Então, quanto mais... perfeito. É sempre o que eu digo assim, a gente tem que fazer de tudo para agradecer. A gente precisa acordar de manhã Muito bom, agradecendo muito bom. e antes de dormir agradecer. Tem pessoas que dizem assim, mas como? Né? Como agradecer? A gente está vivendo um tempo de pandemia. Bem, se você acorda bem, acorda respirando sozinho, já é um grande motivo hoje para você agradecer. E eu tenho comigo assim, ó, quem reclama, aclama. E quando nós aclamamos, aquilo que o motivo da nossa reclamação vem mais, né? Então, o viver no negativo, gente, adoece, né? O sentir medo adoece. E eu fico pensando, né? A gente não conhece nada, a gente não sabe absolutamente nada desse vírus que está aí. No início, a gente achava que ele era mais fatal às pessoas idosas. Hoje, a gente está vendo pessoas de todas as idades, né, irem a óbito por conta do vírus. O que que leva? Às vezes, o tratamento tardio, né, que a gente tem visto, a grande maioria, às vezes achar um diagnóstico errado ou achar que é uma gripe e daí o vírus já tomou conta. Mas muitas vezes também é a pessoa se dar conta, estou com o vírus e vou morrer. Ela não consegue mais pensar na positividade, entendeu? Então ela vai adoecendo, né? E trazendo mais ainda esse medo, fazendo com que tudo fique pior, né? Que toda a situação fique pior. Porque quanto mais medo, mais sentimento negativo a gente exala, mais a gente acredita que aquilo realmente vai nos matar e acaba nos matando, né? Perfeito. Então, é isso que você acabou de dizer, a gente tem que se desconectar um pouco, sabe? Um bom livro, um bom filme e assim, coisas positivas, né? Como é que você... Maravilhosa sua fala, adorei muito, obrigado. Não, Muito, mas muito, é que tudo que a gente estuda e a microfisioterapia tem trabalhado e tem mostrado isso para nós, assim como a constelação sistêmica, né? Que são forças que estão aí e que a gente precisa saber delas, né? E trabalhar com elas. Com certeza. Ansiedade e pânico estão relacionadas com o medo? Sim, aí que tá. Lembra do que eu falei da programação? Foi estudado pela neurociência que até os 7 anos de idade nós somos programados pelo ambiente. Ou seja, quando a gente é criança, e para quem está assistindo essa live tem criança, saiba que a criança ela tá só download, só está baixando tudo. Só está absorvendo tudo. Então, não queira, né? Não tem como dois pais agitados que uma criança tranquila. É impossível, eu sinto muito. Sim, Né? é Então, verdade. assim, como eu falei anteriormente, isso gera programação de medo. Porque se pais sofrem com medos, né? Vamos falar, medo de não pagar contas. Então, eu sinto ansiedade relacionada a não conseguir pagar contas. Então, eu fico com toda aquela questão começa a ver um mês passando e aí eu não sei se vai dar, não sei se vai dar. No final, sempre dá. Né? É bem isso. Porque eu trabalho e tudo mais, mas eu fico com aquela ansiedade. Por quê? Porque eu não me permito errar. Eu não me permito falhar. Por quê? Porque lá na minha infância, quando eu errei, talvez eu fui agredido, talvez me chamaram a atenção, talvez eu sofri um drama porque eu errei. Então, o falhar leva a uma espécie de despreparo para o futuro. Entende? Ou seja, eu só posso acertar, só posso acertar, só posso acertar, só posso acertar. Se eu me permitir falhar, acabou minha vida. O que vai acontecer? Vão me agredir? Vão me xingar? Vão falar alguma coisa para mim? Eu não sou estável emocionalmente? Acabou a minha vida. Né? Então, eu sempre fico naquela... Preciso da perfeição, preciso da perfeição, preciso ser mais, preciso ser mais, preciso ser melhor, preciso ser o melhor. Entende? Então, gera ansiedade. E isso não sendo bem tratado,
em casos mais avançados, vai gerando pânico, a ponto daquele caso que eu falei ali, onde a pessoa acordava e já começava a ficar ruim. E depois ela ia para o trabalho e ia se acalmando. Então, imagina. E a gente pode estar programando as nossas crianças, assim, desde o primeiro, segundo ano de vida, né? Eu não sei se você pegou essa época, mas na minha época se cantava a canção de Niná já era colocando medo, né? Nana, neném, que a Cuca vem pegar, papai tá na roça, a mamãe foi trabalhar. Então, assim, a gente tinha medo da Cuca. É verdade. Não é verdade? Então, assim, verdade, saber o que a gente coloca ali na cabecinha das nossas crianças, né? Porque a gente pensa que está resolvendo um problema, a gente está criando um problemão, né? Ameaçando as nossas crianças, né? Com bicho, com tudo, né? Então, e a gente faz, e a gente vê, assim, pessoas fazendo isso. Ah, vamos fazer isso, porque senão tu vai levar um pique, né? O que é pique? É injeção, né? A criança vai lá, vai ser vacinada, e a gente... É verdade. Injeção, porque A gente começa a programar os nossos adultos quando? Na infância, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Quando a pessoa realmente precisa, sei lá, na vida adulta, tomar uma injeção, alguma coisa, aquela programação lá de criança, da injeção, do pique, olha, se você não obedecer, né, e tal, vai levar o pique. Totalmente. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque vai se somando e causando mesmo, né, doenças ao longo dos anos, né? Uhum. Exatamente. Nossa, foi ótima a sua fala. E me diz uma coisa. Assistindo sobre o medo. Desculpa, eu não peguei. Assim, ó. Como o medo pode afetar os seus relacionamentos, sua família até seu trabalho? Perfeito, perfeito. Como eu falei anteriormente, né? Quando a gente sente medo, a gente entra, né? A constelação familiar fala muito disso, que quando a gente fica com medo, nós evitamos ser nós mesmos, porque a gente não se conhece. Quando a gente se conhece internamente, quem é você? Por exemplo, quem é a Adri? Quem é o Luiz internamente? Quando nós nos conhecemos profundamente quem nós somos, o medo já vai embora. Por quê? Porque eu não tenho incertezas. Eu só tenho certezas do que são. Entende? Então, quando eu tenho isso de forma plena dentro de mim, eu não preciso mais ficar me defendendo. Agora, se eu sinto medo, eu já olho assim, eu não vou falar, eu tô me sentindo incomodado com o que, sei lá, meu esposo, minha mulher fala, né, e tudo mais, mas eu não falo o que eu sinto, eu entro em sofrimento, e é aí que tá. Eu entro em sofrimento, entro em drama, adoeço, gero sintoma, né? Por exemplo, estomacal, gera sintoma otorrinolaringológico, né? Amidalites, faringites, entende? Então eu vou adoecendo por conta do quê? Eu tenho medo do que a pessoa vai pensar de mim. Eu tenho medo disso. Então eu estou sempre me negando como pessoa. E aí eu vou adoecendo porque eu estou me negando, estou me deixando sempre de lado, estou sempre me excluindo de tudo. Entende? Não, e trabalha, né? Eu lembro que na faculdade, quando eu tinha que apresentar um trabalho, alguma coisa, eu tinha que ir no banheiro primeiro, sabe? O negócio, o intestino começava a funcionar. É coisa louca isso. Fato. Então, olha como os nossos sentimentos, eles trabalham e mexem com os nossos órgãos fortemente, né? Pessoas que têm que apresentar um trabalho, não conseguem dormir, ou acordam com dor de cabeça, né? Então, realmente, se você pode, por um medo, né, fazer com que o intestino dispare lá e você seja obrigatoriamente ir no banheiro, né? Quanta coisa ele não faz, né? O meu libera. De repente tem pessoas que tranca, né? Tem pessoas que não conseguem comer, né? Então, imagina. Nossa, no meu TCC, então, nossa, eu fiquei ruim, assim, praticamente, eu acho que foi quinto que eu apresentei, acho que desde segundo já estava mal. Foi assim mesmo, porque ele soltava porque inconscientemente meu corpo,
é como se tivesse uma coisa muito ruim e ele quisesse botar para fora logo, entende? Resolver logo isso. Tipo assim, a apresentação é algo que estava internamente dentro de mim. Então eu, concluindo ela, seria eliminar uma coisa ruim que estava presa aqui. Entende? Então olha só a complexidade do nosso corpo, olha que coisa mais linda. Gente, o nosso papo aqui é sobre microfisioterapia. Isso. No medo, né? Como a microfisioterapia pode ajudar você nos seus medos, né? Vamos repetir um pouquinho, tem pessoas que entraram agora, de repente perderam o início aí, Luiz, né? O que a microfisioterapia pode... como que a microfisioterapia pode ajudar você nas suas fobias, nos seus medos? Claro. Só um pouquinho. Deixa eu pegar um apoio aqui. Olha só, pessoal, para vocês que não conhecem microfisioterapia. Esse aqui é um mapa de projeção que a gente fala, né? Então, a gente vai seguindo no nosso corpo uma organização sistemática. Porque o nosso corpo é tão avançado, é tão inteligente, que a gente sabe que se a gente toca num ponto, a gente toca no outro, no outro, no outro, no outro, no outro, encontra os órgãos afetados e já gera uma reprogramação ali daquilo que aconteceu, daquele drama, daquele trauma emocional ali. Então, quando a gente encontra a pessoa sente medo de algo, eu sinto medo de ambientes fechados. Aí eu fecho a porta ali do consultório. Na hora, já começa a disparar sintomas. Porque o trauma que ela teve de algo que aconteceu enquanto ela estava no ambiente fechado e talvez foi proibida sair desse ambiente, foi ativado. Então ela começa a entrar em palpitação, suor, alguma coisa assim, não sei. Aí depende como o corpo dela reage à situação. Aí eu toco nessa marca, nesse sintoma, né, nisso que ela está passando, eu faço algumas passagens, assim, eu vou tocando em outros pontos para confirmar se é ali mesmo a situação, e aí, por final, eu gero uma reprogramação. Faço as células do tecido que são reativadas, né, por conta de estar num ambiente fechado, eu faço elas pararem de ativar por conta disso. Né? Ou, se for o caso, dependendo quando é um medo mais profundo, por exemplo, eu tenho medo de andar à noite porque eu fui assaltado à noite. Então a gente, às vezes, faz a pessoa imaginar, lembrar daquele momento ali, às vezes só a lembrança é o suficiente para reativar o sintoma que ela teve na hora, aquela angústia, aquela euforia de estar, né, naquele sofrimento ali, né, no drama. Então a gente toca nessa situação e faz uma reprogramação, a ponto de essa situação, essa memória, né, lembrada, digamos assim, se tornar somente um episódio, uma foto, e não mais algo vivido e doloroso. Entende? Então, existem vários mecanismos de se tratar. Então, é isso, gente. Nós estamos aqui falando da microfisioterapia no medo. Como a gente pode resolver? E palpando, né? É como se a gente... Né? O nosso corpo, ele é um mapa. E a gente vai palpando esse mapa. E esse mapa vai nos trazendo e mostrando os bloqueios existentes neles. A partir do momento que a gente desbloqueia, né, essas cicatrizes geradas por emoções que a gente achou que deu conta e não deu na época. Ó, ele tá mostrando ali. Ó, o mapa aqui, por exemplo, diferente da acupuntura, né? Que são outros traços. A acupuntura, né, tem os meridianos. E a microfisioterapia são traços. E cada tracinho desse nos leva a um órgão, 2, 3. Às vezes, gente, numa terapia, num único problema, numa única patologia, tem 5, 6 órgãos envolvidos. E a gente realinha tudo isso para que ele volte a funcionar naturalmente. Então, assim, a microfisioterapia, ela tem várias indicações, né? Você pode tratar cervicalgias, enxaquecas, sabe? Doenças físicas como artrites, lombalgias, ciatalgias, alterações do funcionamento de vários órgãos, né? Intestino preso, a fibromialgia encontra muito
é uma melhora super interessante com a microfisioterapia. E hoje a gente está falando das fobias, dos medos, né? Que foi mandado mensagens para a gente na última live que a gente fez aqui. E eu acho que era a grande maioria desejava isso, né? Será que dá para tratar? Dá para tratar sim, porque ficam cicatrizes, né? Desse nosso estado emocional, de como a gente está lidando com essa situação, né? Então, e o interessante é que isso às vezes não vai aparecer agora. Isso vai aparecer às vezes daqui a 6 meses, 1 ano, 4 anos, sei lá. Mas fica registrado e em um determinado momento aquilo é ativado, né? Talvez por uma outra situação de medo, de susto, de pânico, aquilo que hoje a gente está vivendo tá ali quietinho, guardadinho, mas em qualquer momento ele acaba ficando ativado. E a microfisioterapia, ela trata isso sim. Eu recomendo que todos vão fazer a microfisioterapia. Não estou sentindo nada. Faça, porque você faz um realinhamento, você limpa. É impossível a gente chegar a 10 anos de vida, ou a 20, ou a 30, ou a 40, 50 anos, sem ter passado por alguma coisa. Então, a gente sempre tem ali guardadinho algo que, se não entrou em ativação, a qualquer momento acaba entrando. E nos trazendo uma doença que, eu não tinha isso, né? Isso me surgiu agora. Entendeu? Por quê? Porque foi ativado, estava ali guardado no momento certo, né? Houve alguma situação e ele acabou somatizando e trazendo uma patologia. Tem aqui, o doutor sente uma diferença de resistência, calor local ou propriamente dor no paciente? Ok. Vou responder a sua pergunta, né? E já juntar com a outra ali. Como fica registrado? Boa pergunta, Né? Jaque. Isso, são perguntas um pouco mais técnicas, tá? Mas vamos lá. Funciona mais ou menos assim, Jaqueline. A gente tem que... vamos para a história um pouquinho lá atrás. Na osteopatia, foi descoberto que os nossos tecidos... Isso na osteopatia, na fisiologia, as coisas que cada tecido tem um ritmo vital. Então tem uma onda de vai e vem, né? Dependendo. Ectoderma, mesoderma, endoderma. Cada uma tem uma onda de vai e vem. Então se tu toca certo tecido, ela vai e depois volta o tecido. Isso se chama ritmo vital, tá? Então quer dizer que a célula, o tecido tem vida, tem vitalidade, tá bom? Então o que a gente sente, sim, é uma espécie de resistência, onde mesmo deslizando a mão sobre o corpo vestido, né, que a terapia é feita com roupas, então não é nada muito, como posso te dizer, de certa maneira invasivo, né? Nós buscamos deslizar na mão e nesse sentido, quando a gente encontra uma marca, a nossa mão trava, porque o nosso corpo está dizendo que, esse nível aqui, essa região aqui, por exemplo, é o nível do intestino grosso. Se minha mão travou ali, quer dizer que para esse drama emocional específico, tem uma falta de vitalidade, ou melhor, o drama emocional gerou uma falta de vitalidade, um mau funcionamento do intestino grosso. E mais outros níveis que podem aparecer juntos. Entende? Então, normalmente tem mucosas, depois a parte nervosa do órgão e depois o músculo. Então, junto com esses níveis ali, a gente também verifica os músculos. Tá? Então, é isso que a gente sente. O calor é difícil, a gente sente. mas isso. Ela vai entender, trava. sabe? Porque, sim, a doutora Jacqueline Schultz, ela se formou comigo tanto na fisioterapia como nós fizemos medicina tradicional chinesa juntas. Eu tive o prazer de tê-la como colega de novo ali, companheira dessa formação. Então, da mesma forma, quando a gente ia fazer, digamos, uma aurículo, né? Acupunturinha na orelha, auriculoterapia. A gente, ao tocar em determinados pontos, né, que mapeavam, digamos, o intestino, porque, assim, a auricular, ao mesmo tempo que a gente trata pela aurículo, né, pela orelha, a gente já consegue fazer o diagnóstico, sabe? Tipo, se eu estou constipada, você vai colocar
uma agulhinha ou uma sementinha ali, a pessoa já sentia uma dor violenta, sabe? Ah, tem problema de estômago. Então, você já ia alinhando, você já ia tratando e fazendo diagnóstico auricular por conta desse toque. Então, você sente que ali existia, né, uma energia estagnada. E pontos que deveriam ser estimulados porque realmente estavam causando, né? E a gente trata, assim também é a microfisioterapia. Você vai palpando e sente que ali não tá legal, que ali a coisa não vai, a tua mão não sai dali. Então, é sensitivo mesmo, a gente sente, mexe, geralmente está bloqueado, desbloqueia. No desbloqueio, a gente data, tem as datas, né? Isso, gente, não é ciência, né? O nosso corpo é um armazém das nossas emoções, fica registrado, sim, né? E a gente consegue saber exatamente quando foi bloqueado aquilo ali. Então, é super interessante, é uma técnica maravilhosa que eu recomendo que todos façam, né? Não só para tratar, como para prevenção. Eu sou vovó, minha neta já fez, acho que ela tá com 2 anos e 5 meses, deve ter feito aí umas 3 vezes ou até mais. Então, assim, nunca, graças a Deus, assim, é uma criança super saudável. Mas a gente faz por quê? Porque é preferível você trabalhar na prevenção, né? Do que ter que correr atrás do prejuízo depois, né? Perfeito. Mas, doutor, o nosso tempo está acabando. Passa rápido conversar contigo. Não, então, assim, gente, os interessados em conhecer essa técnica, o Dr. Luiz Henrique atende aqui na clínica Adriane Borges. Toda semana ele está aqui e é meu colega de profissão aí. A gente se conheceu na formação da microfisioterapia. Ele é uma pessoa maravilhosa, um profissional, sabe, muito capacitado, adora, ele trabalha, ele estuda tudo sobre a dor, né? É integrativo mesmo, então ele alinha tudo. Quer deixar um recado aí, doutor? Ah, sim, eu gostaria só, antes de deixar um recado, eu gostaria de responder a essa questão, acho que foi perguntando umas 3 vezes, né? Como funciona o registro das datas? Das datas. Que você falou, né, a respeito das datas, mas como se registram? Vamos lá, vamos para a neurociência, então. Funciona mais ou menos assim. Foi visto nos últimas décadas ou séculos, eu não lembro agora quanto tempo faz, mas já faz um tempinho, que todas as nossas células guardam memórias, não somente o nosso cérebro, tudo bem? Então, a gente leva em consideração isso. Quando a gente toca na pele, a pele vem da mesma folha embriológica do nosso cérebro. Então, é como se fosse uma espécie de teclado. E o nosso cérebro é o HD das emoções, tá? De tudo que aconteceu. Então, a gente consegue ir lá e tocar na pele e alcançar essa informação, né? Então, a gente usa um pretexto que já foi desenvolvido, eu não lembro, eu acho que é da fisioterapia, se chama, se eu não me engano, cinesiologia funcional, se eu não me engano, que é uma terapia já aplicada há um bom tempo, né? Pouco conhecida, mas aplicada há um bom tempo. Onde, por exemplo, a pessoa faz uma pergunta, né? Mentalmente ela faz uma pergunta, né? Por exemplo, eu vi um rapaz fazendo ali, né? Que tem esse domínio. Ele colocou um chá sobre a região, né? Uma folha de chá na região do peito, testou, pediu uma contração muscular e o músculo ficou rígido. Quer dizer o quê? Que esse chá seria bom para a pessoa. Então, é possível, existem várias, não é só a microfisioterapia que faz isso, tem outras técnicas que também conseguem. Só que nela a gente consegue fazer isso de uma maneira mais simples, né? Da mesma forma que restringe, a gente pensa assim, quanto tempo foi? E a gente vai perguntando, até acertar mais ou menos, até o corpo dizer mais ou menos, foi nesse período que aconteceu o drama. Entende? Então, em todas as nossas células, até nos músculos, né? Quando a gente machuca o músculo, a gente gera uma mini lesão e a gente reprograma esse músculo para funcionar novamente, né? O caso da Ada foi esse, né? Que ela falou ali. E esse músculo, quando ele retorna, ele vai dando a informação, foi há tanto tempo que aconteceu isso, né? Já aconteceu de caso da pessoa ter mais de, sei lá, 50 anos e ter uma lesão de
né, de 40 anos, entende? Né? Enfim, de ficar Sim, 40 já anos aconteceu. né? 20, Então, 30 anos, a gente já resolveu casos aqui de 20 anos, que a pessoa fica 20 anos sem conseguir dormir, né? E após o desbloqueio, voltou a ter um sono normal. A perfeito. Edna pergunta também em quanto tempo você consegue desbloquear. A terapia da microfisioterapia, ela dura em torno de 1h30. Às vezes pode durar um pouquinho menos, um pouquinho mais. Né? Depende do que a gente está lá dentro fazendo. Mas é mais ou menos essa média, né? De mais ou menos 1h30. A microfisioterapia não é algo que você vai fazer sempre. Né? No caso da fisioterapia, né? Quando a gente vai fazer fisioterapia, tem que fazer 10 sessões. Gente, a microfisioterapia, você faz uma sessão. Após essa sessão, a gente espera 30 dias. Por quê? Porque a partir do momento que a gente faz essa varredura e esse desbloqueio, o corpo precisa, as células precisam desses 30 dias para se auto-regenerar, para se auto-curar. Então, assim, uma pessoa, tipo uma criança basta uma vez, né? Tipo, fez ali, dependendo qual é a queixa, uma criança lá de 5, 6 anos, 10 anos, às vezes com uma sessão se resolve. Uma pessoa de 60 anos, de 50 anos, veja, ela tem 50 anos de história, né? Quantas camadas não passaram por ali? Então, o que a gente recomenda para uma pessoa, né, em média aí seus 40 anos, 45 anos e tal, dependendo da queixa, né? Mas em média 3 sessões. Você faz uma, espera 30 dias, você repete, faz a segunda, espera mais 30 dias para se fazer a terceira. Perfeito. Então, assim, são 3 sessões, gente. E depois faz quando? Teu corpo vai falar pra gente. Se você vai retornar com 8 meses, com 1 ano, entendeu? Ah, teu corpo falou ali, só daqui a 6 meses. É só daqui a 6 meses depois dessas 3 sessões, tá? Você vai retornar se algo acontecer na tua vida, sei lá. Você tá super bem, saiu daqui, foi tudo programado, tuas células falaram, você volta daqui a 8 meses. E aí você, sei lá, sofre um acidente, levou um susto muito grande, desencadeou esse susto alguma coisa, aí você retorna. Senão, o teu corpo vai falando, sabe? Vai respondendo a isso. É isso, doutora, a gente vai ter que sair, senão daqui a pouco a gente cai. Pois é, temos mesmo. Pessoal, espero que tenha ficado claro aí. Muito obrigado a todos pela compreensão aí, pela atenção também a nós. A live, felizmente, vai ficar gravada, né, Adri? Vai. Né? Então, vai ali, mande para os seus colegas, para os seus amigos, para os familiares, para as pessoas que precisam saber disso, para aquelas que sofrem. Mande essa live para eles, por favor, para que eu ou a Adri, ou que a equipe Adriane Borges possa ajudar essa pessoa a trazer mais qualidade de vida, porque acho que todo mundo merece ter qualidade de vida. Não é mesmo, Adri? Com certeza. Muito obrigado, gente, a todos aí por participar da nossa live, né? Mande perguntinhas, a gente responde, né? Entre em contato conosco se quiser marcar uma sessão da microfisioterapia com o Dr. Luiz Henrique. Ele está aqui toda semana e a gente aguarda vocês. Que Deus abençoe, uma feliz Páscoa para todos, para você também. Todos. Que Deus abençoe. Que todos nós tenhamos um renascimento, né? E assim que a gente consiga mandar embora o medo e trazer o amor, né? A frequência do medo, gente, é 100 Hz, leva a gente para baixo, entendeu? É uma frequência baixa, nos traz muita doença. Então, vamos acreditar, né? Tudo passa, a gente tem que acreditar que esse momento vai passar, né? Ter muita fé em Deus, ter muita fé na gente, sabe? E é isso, e muito amor, né? O amor é uma das maiores frequências. Com certeza. Meu grande abraço, uma boa noite. Tchau a todos, tchau, Adri. Tchau. Obrigado.